2012. Recorrente União PGF. Recorrido Asa Branca Industrial Comercial Importadora Limitada. Doutor Guilherme Carvalho e Souza está pelo recorrido. Não é com poderes nos autos, doutor? Sob estabelecimento nos autos, excelência. Bem. Ministro Roberto, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Esse caso, eu já pretendi até destacar, ele é um recurso de revista de aí provido, Eu vi. por destaque da ministra Adelaide. E trata-se aqui da discussão a respeito de um auto de infração. Que a União, por sua fiscalização, aplicou ou lavrou contra a reclamada pelo não atendimento ao percentual mínimo de empregados portadores de deficiência ou reabilitados nos termos do artigo 93 da Lei 8.203 de 91, por falta de interessados. E aqui, senhor presidente, pelo que eu estou vendo, o meu voto, só um instantinho. Perdão, a decisão foi no sentido contrário à União, é isso mesmo? Isso. Só confirmando aqui, porque eu vi os termos da divergência da ministra Adelaide, não estou entendendo uma coisa. A decisão de primeiro grau já foi no sentido da... Deixa eu localizar o caso aqui. Melhor ler que fica mais fácil. A União entende que seria o caso do recurso de revista. E a decisão regional foi favorável à empresa, o recurso de revista foi denegado. O agravo foi provido para melhor exame de Para afronta melhor ao exame, artigo pois é, isso eu não 93 da Lei 8.213/91. A questão é a seguinte, senhor presidente, vamos ser objetivos, eu me lembro do caso. O Tribunal Regional fixou que não seria exigível a multa imposta à empresa nesse caso, por entender, com valoração do conjunto fático probatório, que a empresa encontrou dificuldade em arregimentar a mão de obra especial para cumprir a cota legal estabelecida no artigo 93 da Lei 8.203 de 91. Restou consignado que a empresa reserva e garante vagas aos portadores de necessidades especiais e que empenhou várias buscas por trabalhadores portadores de deficiência, juntando aos autos solicitações ao CIME Alagoas, para que fossem enviados currículos de profissionais nessa situação, bem como recortes de classificados de jornais de grande circulação, na tentativa de atrair futuros empregados sem ter obtido pleno êxito. E, nesse quadro fático, cita, inclusive, uma jurisprudência da sexta turma do ministro Aloysio, que quando há uma demonstração como essa, de que a empresa diligenciou no sentido de cumprir o artigo 93 da Lei 8.213, mas não foi bem sucedida, e esse registro fático é da instância ordinária, e fica difícil para nós superarmos essa premissa fática, o resultado é manter a decisão regional, na medida em que não se pode considerar violado o artigo 93 da Lei 8.213 nesses termos, razão pela qual, embora o agravo de instrumento tenha sido aberto, eu estou votando no sentido de não conhecer do recurso de revista. Doutor Guilherme, vai haver divergência? Lhe concedo a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa egrégia segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, em nome de quem saúdo os demais ministros aqui presentes, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho, mais servidores e colegas advogados aqui presentes.
Por questões metodológicas, eu tratarei de dividir a minha sustentação em duas partes. A primeira parte, me apegarei em questões de ordem processual. E nessas questões de ordem processual, me valho das palavras muito bem postas pelo voto do relator agora proposto. É certo que o agravo, uma vez sendo provido, leva a uma concreção de possivelmente a matéria aventada no recurso preso na instância de origem, no caso a revista, poder ter um conhecimento possivelmente positivo. Ocorre que não existe preclusão nessa matéria, como muito bem salientado pelo ministro relator. E aqui, nessas questões de ordem prática e nessas questões de ordem processual, me ponho a colocar um aspecto muito contundente. Esse tribunal, ao menos nessa sessão de hoje, salientou, no mínimo, umas 8 vezes a súmula 126 desse Tribunal Superior do Trabalho, no qual se faz impossível, inviável, incabível e, acima de tudo, incomportável o reexame de matérias fáticas no que diz respeito ao aviamento de recurso extremo, é dizer, o recurso de revista nesse Tribunal Superior do Trabalho. Como bem colocado pelo relator do caso, a matéria se encontra adstrita a questões fáticas. E por essa razão, e antes, todavia, de eu adentrar no mérito, coloco que, simplesmente por esse fato, quando da realização do primeiro juízo de admissibilidade, em que pese o tribunal de origem não haver se manifestado quanto ao não conhecimento da revista no que diz respeito à distrição desse tema, ainda assim, a vinculação desse juízo de admissibilidade de primeiro grau não está relacionada a um possível juízo de admissibilidade realizável no momento posterior, como de fato foi bem realizado pelo relator do caso, no que diz respeito ao revolvimento de matéria fática. Portanto, este é apenas o primeiro ponto para que a revista não tenha sequer a possibilidade de ter sido conhecida. Ainda que assim fosse, ou ainda que se tratasse de matéria estritamente de direito, que não é argumento esse que se apega simplesmente por mero deleite dialético, posso simplesmente afirmar que a coadunação fática empreendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional recorrente, quando do aviamento do recurso de revista proposto, não foi realizada em confrontos tais a permitir o conhecimento também da revista. E isso foi muito bem delineado já na realização do primeiro juízo de admissibilidade empreendido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Segundo motivo pelo qual o recurso não poderia ter sido conhecido, como de fato não foi. Terceiro motivo também, nesta minha primeira parte, também de ordem processual. Não há ofensa ao artigo tido por violado. E aqui, fazendo um gancho entre esta última matéria de ordem processual, eu já faço as minhas palavras iniciais no que diz respeito ao mérito. E no que diz respeito ao mérito, calho com a primeira indagação. O que significa descumprir um preceito legal? O que significa descumprir um objetivo de lei federal a ponto de se viabilizar um recurso de revista? No caso proposto, o descumprimento do recurso o descumprimento da lei federal diz respeito ao artigo 93 da Lei de Benefícios Sociais, a Lei 8.213, que, por uma questão de ordem constitucional, entendeu por bem empreender uma política pública em forma legislativa. É válida a medida? Nitidamente válida. Aspectos meritocráticos devem ser aplaudidos no que diz respeito a essa medida. Não é sobre esse ponto que estamos discutindo. A questão é nitidamente pontuada. O caso em concreto demonstra a evidência clara e evidente que a empresa não conseguiu empreender o preenchimento das vagas de deficientes, muito embora tenha a exaustão tentado preencher essas vagas. E isso não se deu apenas de uma forma.
consta nos autos, e isso é matéria fática, isso é matéria probatória, todavia consta nos autos, são autos curtos, os mais variados meios publicitários jornalísticos, no que tenta a empresa contratar pessoas deficientes, ou seja, em total atendimento ao que prevê o artigo 93 da Lei 8.213. Não bastasse apenas essa tentativa, a empresa também enviou ofício ao Cine Alagoas, no que foi respondida pelo Cine de que não havia cadastro de pessoas suficientes para o preenchimento daquelas vagas. E aqui adentramos num aspecto nitidamente racional e lógico. A fiscalização do trabalho entendeu por bem que a empresa teria o dever de cumprir o impossível. O cumprimento do impossível desafia aspectos matemáticos, aspectos lógicos, aspectos racionais. E a fiscalização do trabalho atuou num pensamento nitidamente cartesiano, empreendendo num cálculo aritmético simples, conforme prevê o artigo 93 da lei, tido por violado pela fiscalização do trabalho, de que, simplesmente, a empresa, por possuir até 500 empregados, entre 200 e 500 empregados, ou seja, estaria adstrita ao patamar do inciso 2 do que prevê esse artigo 93, e que não havia conseguido, por óbvio, fazer essa junção de pessoas aptas a ocupar esses cargos, esses empregos. E por que não fez a empresa? A resposta é clara, simples e evidente. Porque não conseguiu. E não conseguiu por quê? A segunda resposta é mais evidente ainda. Não conseguiu porque se fez impossível. Nada obstante, tem empreendido todos os esforços, conforme provas nos autos, de que havia tentado, por meios jornalísticos, por meio de notícias veiculadas em rádio e por meio, sobretudo, a um ofício empreendido a um órgão estatal, na tentativa de buscar pessoas ou recrutar pessoas para que pudessem preencher as vagas ou para que pudesse cumprir esse desiderato constitucional de direitos sociais previstos e implementados por meio de políticas públicas legislativas. Perceba que a resposta do ofício do próprio Cine é no sentido de que é difícil conseguir essas pessoas, porque essas pessoas portadoras de deficiência, e aqui entro num aspecto um tanto sociológico, mas que calha bem ao caso em concreto, não querem se desfazer ou se alijar dos benefícios que a Seguridade Social lhes propicia, encontrando-se, portanto, em extrema dificuldade de se colocar mão de obra de pessoas deficientes no mercado. Tivesse sido a atitude da empresa em sentido oposto, aí sim, poderiam existir razões suficientes para que a autuação do Ministério do Trabalho e Emprego tivesse validade plena. Mas não foi. Ela disponibilizou as vagas, tentou a todo custo preencher essas vagas. E em momento posterior, já quando da lavratura do acórdão de segundo grau, acórdão este que se pretende ver desconstituído agora, por meio do incomportável recurso de revista aviado pela União, a empresa já demonstrara... Doutor, tem 1 minuto para terminar. Que teria, e já me concluo, que teria conseguido empreender o preenchimento de muito mais vagas. Claro, que passo a passo. Hoje a empresa possui não mais os 470 e poucos empregados que possuía à época do auto de infração. Hoje ela possui mais de 500 empregados. Portanto, ela se encontra no limite do patamar de 4%. Razões de ordem processual impedem o conhecimento da revista. Razões de ordem meritória, acaso a revista seja conhecida, o que se, volto a repetir, alega simplesmente por apego dialético, impedem o seu total provimento. São essas as razões pelas quais se pede em um primeiro momento o não conhecimento da revista e, acaso seja conhecida, se pugna pelo seu total improvimento. Esteve aí de Vossa Excelência a divergência no agravo? Sim,
E a minha divergência, senhor presidente, é para conhecer do recurso de revista por ofensa ao artigo 93 da Lei 8.213 e dar provimento para restabelecer a sentença, mantendo o auto de infração que aplicou a multa. Agora, eu reconheço, o doutor Guilherme, não é sem razão que a função é denominada advogado, né? O doutor Guilherme, ele bem desempenha essa função e entregou memorial, eu também examinei os memoriais que ele entregou. E essa é uma questão bem limite. Tanto é que eu só localizei, na pesquisa que fiz, um precedente meu, por maioria, na 7ª turma. Eu trago para Vossas Excelências essa minha divergência, porque essa é uma questão bem limite. O setor empresarial, muitas vezes, ele se depara mesmo com esse problema. Agora, tem a ver também com a forma em que foi retratado nos autos, né? Estamos em sede extraordinária. Eu mantenho meu voto com a devida vênia do doutor Guilherme e coloco para Vossa Excelência. Alguma consideração, ministro Roberto? Não, senhor presidente, eu acho que a grande dificuldade aqui é o óbice fático probatório. E eu tinha ficado tentado, inclusive, em invocar a parêmia, né? Ad impossibilia nem tenetur, quer dizer, ninguém é obrigado ao impossível. Mas, e se o registro fático do regional é no sentido de que a empresa tentou e não conseguiu, não há como se concluir com todas as vênias que houve violação ou descumprimento do artigo 93. Agora, não se trata de simplesmente abrir a possibilidade do não cumprimento desse artigo, mas no caso concreto aqui, a conclusão regional é nesse sentido, eu considero difícil ultrapassar essa premissa. Eu já tive a oportunidade de examinar aqui na turma um caso semelhante e votei na mesma linha do excelentíssimo ministro relator. Eu entendo que o Estado, com a melhor das intenções, estabeleceu esses percentuais para a absorção desta mão de obra muito específica. Mas, ao que nos consta, não estabeleceu políticas para viabilizar o cumprimento da lei. Simplesmente impôs às empresas este ônus e, por outro lado, concedeu benefícios previdenciários a essas pessoas. E o dilema desses cidadãos é o seguinte: ou eles gozam do benefício previdenciário, ou se arriscam a um emprego e perdem o benefício. Então, muitos deles preferem não correr o risco e não se inserem no contrato de trabalho. O que falta aqui, e eu não tenho conhecimento, pode ser que eu esteja equivocado, mas não tenho conhecimento de políticas públicas que permitam uma formação de mão de obra específica para o preenchimento dessas vagas. No caso dos autos, a empresa demonstrou satisfatoriamente, e aí, ministro Roberto, respeitosamente, eu penso que nem se trata da súmula 126, se trata de um óbice demonstrado à empresa ao cumprimento da obrigação. A empresa demonstrou que não há possibilidade material de se cumprir a obrigação, porque não há essa mão de obra no mercado. Então, não se pode obrigar a empresa a cumprir uma obrigação possível. Então, neste caso, eu penso que houve uma prova efetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação. E essa circunstância, obviamente, afasta a aplicação de qualquer sanção pelo Estado. Então, com esses fundamentos, eu peço vênia de divergência, acompanho o ministro relator para não conhecer do recurso em vista. Apenas esclareço, porque provavelmente o doutor não conhece o mecanismo da turma. O que nós temos feito na turma, o volume de processos é muito grande, as sessões que julgamos 1000 processos, então nós não debatemos a matéria em agravo de instrumento, porque
o debate será sempre muito limitado. Havendo uma eventual divergência de um dos ministros, nós abrimos a revista para permitir um maior contraditório, permitir que os advogados compareçam ao tribunal, tragam memorial, façam sustentação, justamente para que a corte fique mais esclarecida e possa votar melhor do que nos limites estreitos do agravo. Mas, com esses esclarecimentos, então, eu proclamo que o recurso de vista não foi conhecido por maioria, vencida a ministra Adelaide Vieira, antes que conhecia e provia. Sustentou pelo recorrido, Dr. Guilherme Carvalho e Souza. Assim se decide. Pregão. Doutor Excelentíssimo Renato Lacerda Paiva, recurso de revista 32.483/2007, recorrente Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, recorrido